Olá pessoal, tudo bem? Então vamos na nossa primeira aula sobre o Tabular Editor, tá? O Tabular Editor nada mais é do que uma ferramenta, né, um software para Windows, né, desktop, que ele pode ser integrado tanto no Power BI como Análise Service, que aumentem muito a questão de produtividade, né, dentro do nosso Power BI ou Análise Service. O foco vai ser Power BI, beleza? A gente pode manipular medidas, colunas calculadas, pastas de exibição, tradução do modelo e muito mais coisas, tá? Então, nesse módulo aqui do Tabular Editor, eu quero mostrar umas coisas bem legais para você ganhar em produtividade aqui dentro do Power BI, beleza? Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês a página para você baixar. Tá lá em cima na apresentação, né, do Tabular Editor, tá? Lá tem um link para você baixar, tá bom? Então, o link aqui é do GitHub mesmo. Você é só baixar e instalar. Não vou nem instalar, mostrar para quem é que é tão simples, tá, pessoal? É só executar. Você vai baixar aqui, o ideal é baixar esse aqui, que é o instalador, tá bom? Muito bom. Quem criou esse software aqui, ele é um dinamarquês, né? O nome dele é Daniel Otikler, tá? Ele é MVP de Data Platform da Microsoft e ele desenvolveu essa ferramenta aqui em C# e em .NET, tá? Espetacular essa ferramenta aqui, tá bom? Então, para abrir ele, pessoal, depois de instalar ele, você vai abrir seu Power BI, tá? E ele vai aparecer aqui em ferramentas externas, aqui, ó, tá? Então, você clica em ferramentas externas, ele vai aparecer aqui, ó, o Tabular Editor, ok? Quando você clica já pelo Power BI, clicando em Tabular Editor, ele já vai abrir carregado já com o seu modelo que está aqui do seu Power BI, ó, tá? Então perceba que nós temos aqui algumas medidas e tabelas, tá? Ele vai aqui dentro do nosso Tabular Editor, vamos conhecer um pouco o ambiente dele, né? Ele tem aqui ó, em tabelas, ó. Tá? Então aquelas tabelas que a gente tinha lá no nosso modelo, vai ter aqui também, inclusive aqui as medidas, tá? Então olha só quantas medidas que nós temos aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui como criar medidas automaticamente, fazendo scripts, que é sensacional, tá? Mas a primeira coisa aqui que a gente pode fazer é a questão de organização de medidas, né? Então a gente pode clicar na medida, ele vai aparecer aqui a medida, tá? O DAX Formatter aqui, ele não está funcionando no momento que eu estou gravando esse vídeo, está com algum problema lá entre a conexão, tá? Quando a gente clica na medida, a gente pode tanto editar a medida aqui, ok? Como também, ó, aqui embaixo nós temos aqui tanto, se tiver uma pasta, né? Para organizar já vamos falar sobre ele. E aqui o format string, né, que é o tipo de exibição desse formato de exibição desse valor aqui final, tá? Então o tipo de dados está aqui, por aqui não vai dar para alterar, e aqui vai estar a expressão DAX dessa medida, tá bom? Então basicamente a medida você vai clicando aqui, nós temos aqui Advanced Scripting, né? Aqui a gente pode criar scripts que eu vou mostrar em outra aula aqui, para a gente criar medidas automaticamente. Tá? Basicamente a gente vai trabalhar aqui em tabelas mesmo, tá? Geralmente aqui, eu vou falar sobre tradução também, mas é outra aula. Mas basicamente a gente vai falar sempre aqui sobre aqui as tabelas, beleza? Então, para conhecer aqui, uma das coisas que é legal aqui lá em medidas, tá? Em medidas, se eu clicar, por exemplo, aqui em lucro, tá? Eu vou clicar em lucro aqui, eu vou em Expression Editor. Tá bom? E olha só uma coisa bem legal, se eu clicar aqui nessa medida, nós temos aqui uma opção, ó. Se eu clicar em F12, ele vai para a medida, então que ela tem independência, por exemplo, aqui eu estou usando uma medida menos a outra. Se eu clicar F12 nessa medida aqui, ele vai para a medida que ele está referenciando, ó. Então eu posso ver o que tem dentro daquela medida, tá? Então, ó, se eu clicar aqui nessa tabela, ou, por exemplo, nessa coluna aqui, se eu clicar aqui em dependências, ele vai lá para aquela coluna daquela tabela. E aí você consegue ver o que tem nessa coluna aqui, né? Mais ou menos não o conteúdo dela aqui, mas o formato, né? O nome da coluna e assim por diante, tá? Então, aqui é bem legal. E depois a gente pode voltar aqui, ó. Clicando Alt e esquerda, a gente pode ir voltando aqui, ó, para onde a gente estava, ó. Se eu clicar aqui, Alt esquerda, Alt direita, ele vai para de novo. Ó. Então eu vou voltar até lucro acumulado. Então Alt para direita e para esquerda você vai navegando aqui, tá bom? Então essa aula aqui é para apresentar para vocês que depois da instalação você abre o modelo
ferramentas externas, você abre o Tabular Editor. E aqui dentro, nós temos aqui várias coisas para a gente fazer, tá? Várias coisas bem legais que eu vou mostrar do decorrer agora do módulo, tá? Então, a próxima aula aqui, a gente vai criar nossas medidas automáticas. Até lá. Valeu!